Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! No programa de hoje você acompanha. No bloco Educação em Debate, a coordenadora geral do Sindiúti, Beatriz Cerqueira, continua a conversa com a professora Adriana Duarte da UFMG sobre a pesquisa que revela o perfil dos docentes de Minas. O caos nos centros urbanos, na visão da urbanista e professora da USP, Hermínia Maricato, é o que você vê no Atualidade. Salários baixos e desvalorização profissional são denúncias que o Sintex, de Juiz de Fora, faz no momento CUT Minas. O Educação em Debate continua a conversa com a professora Adriana Duarte, do Gestrado da FAI UFMG, sobre a pesquisa que revela dados impressionantes sobre o perfil dos docentes de Minas Gerais. Educação em Debate. Continuamos a conversa com a professora Adriana, ela é da Faculdade de Educação da UFMG e também vice-coordenadora do Gestrado, um grupo que coordenou nacionalmente uma pesquisa sobre trabalho docente no Brasil. Ela apresentou dados muito significativos sobre o país e sobre Minas Gerais. Identificamos, através dessa pesquisa, diversos problemas que a nossa categoria enfrenta e que é fundamental que a sociedade perceba, porque sozinhos nós não vamos conseguir mudar a realidade da educação no nosso país. Adriana, qual a relação entre remuneração e carreira e qualidade na educação? Existe essa relação? Sim, lógico que existe. Se a gente pegar todos os documentos da educação, partindo da Constituição Federal de 88, para fazer um corte, a gente vai ver que se fala em valorização docente. Valorização, como que essa valorização ela aparece nos documentos? Salário, piso salarial, carreira e formação. Então, são três pilares que aparecem quando se fala de valorização docente. E se fala de valorização docente, relaciona essa valorização com qualidade. Se a gente pegar os nossos documentos, a gente não precisa sair dos documentos. Se a gente pegar os nossos documentos, a gente vai ver que esses documentos relacionam essas questões de carreira e salário com qualidade. E é lógico que tem que estar relacionado, porque o professor ele precisa de condições de trabalho para fazer um trabalho de qualidade. A gente vê muito mais essa política de resultado, de responsabilização, culpando individualmente o professor pelos resultados e falando de qualidade sem prestar atenção nas condições de trabalho. Se o professor precisa ter mais de um emprego, porque nas condições de trabalho, as relações de emprego estão colocadas. Quando eu falo em condições de trabalho, eu estou pensando desde a edificação, as condições materiais que o professor tem, os equipamentos que ele tem disponíveis, e aí na área da educação, e estou pensando também nas condições de emprego, que é carreira e salário. Então, o professor precisa da carreira e precisa do salário. Se um professor, e quase 50% dos professores mineiros, por exemplo, eu mostrei aqui, tem dois vínculos, eles precisam sair de um trabalho para chegar em outro trabalho, eles precisam, e as condições muitas vezes para eles fazerem isso é precária, a gente vê os professores correndo, almoçando no transporte coletivo, não almoçando, para poder chegar no horário, porque às vezes as escolas são muito longe uma das outras. Então, essa condição do professor, o professor precisava ter, como professor da educação superior, dedicação exclusiva, um salário digno, dedicação exclusiva, uma escola com condições de funcionamento, com equipamento, com material. Então, o salário e a carreira elas são fundamentais nesse processo. O professor aumenta muito o número de alunos. Nós perguntamos aos professores o que ele achava que era necessário para melhorar as condições de trabalho. Nós demos a eles uma lista de opções. E ele vai dizer, a primeira que todos eles escolheram foi melhores condições de salário. A segunda, o número de alunos em sala de aula. Porque as salas estão lotadas. Então, eles vão dizer, não, nós precisamos de melhores salários, precisamos de um número menor de alunos em sala de aula. Eu tenho até esse percentual aqui. Deixa eu ver se está aqui fácil. Isso, 76% querem receber melhor remuneração e relaciona isso à qualidade do trabalho. 57% reduziram o número de alunos por turma e 51% receber maior capacitação para as atividades que exercem.
A gente percebe que hoje você tem uma política maior de capacitação que ficou anos sem ter coberto uma capacitação que seja uma formação continuada como política pública. E não o professor individualmente buscar a sua formação, juntar os seus diplomas que têm informações muitas vezes duvidosas para subir na carreira, como foi política muitas vezes de vários estados, né? Uma responsabilização individual do professor pela sua formação. Mas a carreira e o salário, elas são fundamentais. O professor precisa ter um salário digno para poder ter condições melhores de trabalho. Faz parte das condições de trabalho. Não podemos retirar isso das condições de trabalho. Não é ele sozinho, mas ele é um ponto extremamente importante, né, nessa qualidade. Vamos voltar para Minas Gerais. A partir de 2003, com o choque de gestão, o governo do estado instituiu o acordo de resultados, institucionalizando a responsabilização pelo resultado, né, do processo de ensino-aprendizagem para o professor e para a escola. É um modelo aí gerencial, né, dentro da escola. É esse o caminho, Adriana? É a responsabilização individual do professor, da escola? É essa forma de medir a qualidade na educação? Bom, eu não concordo com essa forma de medir a qualidade na educação. Eu acho que eles vêm adotando a lógica de mercado, né, uma lógica de responsabilização, uma lógica de responsabilização que está sendo internalizada pelos professores, isso é muito sério. A gente viu aqui que 79% dos professores se considera responsável pela classificação da escola onde ele trabalha nas avaliações feitas pelo governo federal. 50% eles se consideram mais cobrados em relação aos resultados que os alunos obtêm nessas avaliações. E a gente pergunta a eles quem que os cobra mais. E a gente viu e nos assustou essa resposta porque a maioria considera que eles próprios são os responsáveis. Então, a gente vê que está tendo uma autorresponsabilização, a responsabilização é tão forte do Estado nos mecanismos que ele utiliza pelo professor, que ele está incorporando essa responsabilização e está se sentindo culpado pelo processo de avaliação dos seus alunos. Né? 80% se sentem constrangidos a mudar a forma de trabalho em razão da política de resultados e 71% forçados a dominar novas práticas, novos saberes, novas competências para poder responder a essa política de resultados. É uma política que tem sido utilizada, é uma política que o Brasil copia de outros países, né? Os Estados Unidos têm essa política, né? Fez essa política durante muitos anos, e as próprias pessoas que defendiam essas políticas de responsabilização de resultado da forma que a gente adota no estado de Minas Gerais, fazem hoje a crítica dizendo que a educação e a qualidade da educação não muda a partir dessas políticas, né? Desconhece os processos e centra no resultado. Adriana, para finalizarmos, queria a sua opinião. O que justifica reiteradas políticas de desvalorização da nossa categoria? Baixos salários, políticas de controle da remuneração, como é o caso do subsídio, congelamento de carreira. O que está acontecendo no nosso estado? Bom, desde 2013 a gente tem o mesmo projeto de governo, né? Porque a gente tem, em 2013 a Aécio Neves assume, em seguida assume o Anastasia, né, que foi vice-governador na primeira gestão. Então nós temos o mesmo projeto de governo e um projeto muito claro para a educação em Minas Gerais. Né? A gente tem que lembrar as manifestações de junho do ano passado, onde em vários cartazes a gente via os dizeres que eles gostariam de estudar nas escolas que a propaganda do governo mineiro mostra na televisão. Né? A realidade das escolas que nós percorremos é muito diferente daquela que aparece nas propagandas, e nós temos um projeto muito claro de governo para a área da educação. Mas a gente tem outros projetos de contra-reforma também organizados nesse país, e a gente que não são projetos gerencialistas, né, e projetos que têm tido esse tipo de resultado. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito, porque tem eleições aí para frente, né, e é uma forma da gente alterar isso. Agradeço sua participação, acho que o trabalho que vocês fizeram contribui em muito para o debate sobre educação pública de qualidade, e o alerta que o sindicato já tem feito há muito tempo. É mais do que um alerta, é um pedido de socorro. Sozinhos a gente não vai conseguir mudar a realidade da escola, e em Minas Gerais nós estamos sofrendo muito. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço, fiquei muito feliz de poder compartilhar, né, essa pesquisa com vocês. Eu acho que a gente tem uma série de outros dados e está disponibilizado aí o site da pesquisa para que vocês possam conhecer melhor o nosso trabalho. No quadro Profissão Educador, saiba o que pensam os educadores de Minas. Profissão Educador. Eu me chamo Maria Rosa da Silva, trabalho na Escola Maria Fonte, distrito de Caratinga. Eu estou aqui lutando pelo meu trabalho, para minha aposentadoria. Eu já estou com 18 anos de trabalho. Nada foi feito para mim. Como eu vou ficar nessa situação minha? Lutei debaixo de chuva, debaixo de vento, trabalhando de chão, debaixo de enchente. E aqui, governador, como é que vai ficar com a minha aposentadoria? Eu já estou passando da hora, que eu já estou com 64 anos de idade. Eu estou numa situação muito grave. Ô, governador, dá um jeito de olhar isso para nós, ué? Bom, meu nome é Eduardo Serpa, eu sou bacharel em artes e sou lotado na Escola Estadual Flávio dos Santos, em Belo Horizonte. O meu trabalho como educador, ele é voltado para uma condição de luta e eu, na minha luta, prezo muito a questão da educação num sentido maior. E dentro de um contexto hoje em que a educação não está sendo valorizada a contento, lamentavelmente, hoje a gente passa pelo percalço da desvalorização, enquanto que o objetivo maior nosso é a valorização, a dignidade, lutar por aquilo que merece ser lutado, pelo que nos torna maior na profissão. Na conjuntura atual, o meu salário é pertinente a R$ 1.240 e poucos reais. E como bacharelado em arte não é uma licenciatura plena, eu ganho menos do que os colegas que têm a licenciatura plena. Isso é certo? Estou sendo valorizado? E tem um contexto em que passamos pela valorização de desempenho. Tenho que trabalhar dignamente, com todo respeito por aquele que merece o meu trabalho e merece dignidade. Então espero que o governo aprenda a valorizar a educação, o educador. Calendário de lutas. A greve da educação continua. Foi essa a decisão da categoria, votada em Assembleia Estadual no último dia 28 de maio, em Belo Horizonte. Regime de votação, trabalhadores e trabalhadoras em educação da rede estadual de Minas Gerais, que votam na proposta de número 1, da continuidade da greve, por favor, se manifestem levantando uma mão. A Assembleia Estadual definiu pela continuidade da greve da rede estadual. Nova Assembleia acontecerá no dia 4 de junho, no pátio da Assembleia Legislativa. A greve é por abertura de negociação com o governo. A saúde está perdida, a educação e assistência abandonada. Tire suas dúvidas com o jurídico do Sindiúti. Tira dúvidas. Meu nome é Marina Ramos Vilela, sou servidora pública efetiva, trabalho na Escola Estadual Padre Matias, em Belo Horizonte. Trabalho com EJA no noturno e meu horário se encerra após as 22 horas. Tenho direito ao adicional noturno? Qualquer servidor que trabalha no período de 10 da noite até as 5 da manhã tem direito ao acréscimo de 20% da sua hora normal. Portanto, aquele servidor que trabalha nesse período pode ajuizar a ação com o Departamento Jurídico do Sindiúti para ver o seu direito declarado ao adicional noturno, bem como ao pagamento dos valores retroativos aos últimos 5 anos. A urbanista e professora da USP, Hermínia Maricato, esteve recentemente em Belo Horizonte e conversou com a equipe do Outras Palavras. Atualidade. As cidades, especialmente os grandes centros urbanos, estão passando por sérias crises,
qualidade de vida insuportável, transportes caóticos, dificuldades de ir e vir, insegurança, enfim, são diversos os fatores que afetam tanto a vida dos moradores quanto o meio ambiente. E para falar sobre essa realidade, esteve recentemente em Belo Horizonte a urbanista e professora da USP, Hermínia Maricato. Ela veio participar do ciclo de debates Reforma Urbana, realizado pelo jornal Brasil de Fato, Movimento dos Trabalhadores Desempregados e editora Expressão Popular, e abriu um espaço em sua agenda para falar com outras palavras. A vida na cidade está insuportável e é muito impressionante como a política urbana é invisível no Brasil, não é? Como não se privilegia, como não se trata como uma questão fundamental a política urbana. A política urbana ela tem na mobilidade, no uso e na ocupação do solo, os dois eixos fundamentais. E eles são bastante ignorados no Brasil. Eu diria que nas últimas 3 décadas, nós estamos, a partir de junho de 2013, começando a encarar a política de mobilidade urbana. Mas a política fundiária urbana, nós ainda não começamos a decifrar. As câmaras municipais, vamos considerar a Constituição Federal de 88, ela dá aos municípios a competência sobre o uso e ocupação do solo, sobre o saneamento básico, sobre o transporte urbano. No caso de regiões metropolitanas, a competência é do legislativo estadual e do governo estadual. O que nós temos é uma total invisibilidade dessa questão, não só por quem tem o dever de tomar decisão. Eu diria que a própria sociedade, ela suporta muito e ela conhece pouco. Então, o que nós temos é, as nossas cidades são um grande negócio na mão de poucos. Ou seja, alguns lobbies muito bem organizados funcionam para levar cidades em determinado caminho, né? Que não é o caminho que beneficia a maior parte da população, definitivamente, não é o caminho do direito à cidade, da democratização urbana, é muito mais o caminho de quem tem lucro com a construção das cidades. Então, entre quem se beneficia, quem lucra com a construção das cidades e quem vive as cidades, não é? Entre valor de uso e valor de troca, existe uma contradição, né? Existe uma oposição. Então, eu diria que os próprios sindicatos, os próprios movimentos sociais deveriam se aprofundar no conhecimento da cidade. Evidentemente, a mídia no Brasil, ela é, atualmente, principalmente, ela é tocada pelos grandes anúncios imobiliários, pelos anúncios da indústria automobilística, então, dificilmente, ela contrariaria os grandes interesses que hoje comandam o crescimento das cidades, não é? Expulsando a maior parte da população para fora das cidades. E, sem dúvida nenhuma, eu diria que as 3 forças que comandam hoje o crescimento das cidades são a indústria automobilística, que contraria o interesse do transporte coletivo, o capital imobiliário e o capital de construção, que a gente chama de construção pesada ou construção de infraestrutura urbana, não é? E isso tudo em consonância com as campanhas eleitorais, com o financiamento das campanhas eleitorais. Estudando as cidades brasileiras e tendo sido secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano da cidade de São Paulo, durante o governo Erundina, tendo criado o Ministério das Cidades, participado da criação, eu diria que nós estamos no momento em que nós estamos vivendo uma verdadeira tragédia nas cidades brasileiras, em que
a função social da cidade, que é o previsto na Constituição brasileira, a função social da propriedade previsto na Constituição brasileira e no Estatuto da Cidade. O interesse público, o interesse social, eles estão em plano absolutamente secundário nas cidades brasileiras hoje. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. Os 50 anos da ditadura militar, completados em 2014, motivaram a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação a lançar uma campanha. A ideia é substituir o nome de escolas que homenageiam ditadores. No dia 31 de março de 2014, o golpe militar completou 50 anos. O Brasil viveu 2 décadas de ditadura. Os anos de chumbo, como são chamados, marcaram a história do país. De 1964 a 1985, época do regime, o Brasil foi governado por 5 militares. Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo ainda hoje são lembrados não só pelos anos da ditadura, mas também por batizarem escolas em todo o país. Hoje, de acordo com o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, quase 1.000 instituições públicas de ensino levam o nome de algum dos ex-presidentes militares. Para mudar essa realidade, a CNTE lançou uma campanha. A ideia é contar com a ajuda da sociedade para que as escolas recebam novos nomes e deixem de homenagear os ditadores. É preciso que a gente discuta, saiba o que aconteceu, saiba o que resultou, saiba que muita gente morreu, muita gente desapareceu, tem gente até hoje que não sabe onde está, não é? E é importante que os responsáveis por essa situação que infelicitou o nosso país durante 21 anos não deem nome a nenhum logradouro público, principalmente a uma escola. Com o nome Ditadura Nunca Mais, a campanha conta com uma página na internet onde qualquer cidadão pode se manifestar. O site explica ainda como propor a mudança de nome das escolas e lembra os trabalhadores perseguidos pelo regime. Nós queremos que a escola discuta, saiba o que foi a ditadura, saiba quem foram esses homens, saiba o que aconteceu durante esse período, saiba que é preciso lutar para que nunca mais nós tenhamos um momento como esse na vida política do nosso país. O governo da Bahia já saiu na frente e mudou oficialmente o nome da Escola Estadual Emílio Garrastazu Médici para Carlos Marighella. A iniciativa partiu de um pedido de alunos, ex-alunos, professores, diretores, pais e responsáveis. E se você quiser saber mais sobre a campanha, acesse o endereço www.ditaduranuncamais.cnte.org.br. No momento CUT Minas, a presidenta da CUT, Beatriz Cerqueira, conversa com a presidenta do Sintex de Juiz de Fora, Maria de Fátima Laje Barra, sobre os problemas que a categoria enfrenta nos dias de hoje. Momento CUT Minas. Nossa conversa de hoje é com a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Juiz de Fora, Maria de Fátima, a Fatinha. Fatinha, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa, seja bem-vinda. Prazer é todo meu estar aqui. A Fatinha acabou de ser reeleita presidenta do sindicato. Queria que você contasse pra gente, Fatinha, quais são os principais desafios aí do novo mandato? Então, do próximo mandato agora, né, a gente está acabando de assumir, foi no dia 29 de abril, e a gente tem a esperança, né, está com muita esperança de poder avançar mais na luta. A gente tem uns problemas assim que está vindo desde a década de 90, né, que é a redução da categoria, né, muitas fábricas fecharam e continuam fechando, muitas empresas ainda, e também por a mão de obra não valorizada, muitos estão indo para outras categorias, né, procurar, fazendo cursos, tentando melhorar, né, porque o salário ainda está bem baixo, né? O piso salarial é bem inferior, né? Então eles alguns tentam melhorar para ir para outras categorias. Eu conheci, Fatinha, um projeto de vocês que é um projeto de recuperação da memória do sindicato. Sim. Conta pra gente. Então,
Os sindicatos têxteis, agora foi em 2012, né, completou 80 anos e até foi marcada essa data com a greve, porque o sindicato estava há 25 anos, não tinha mobilização nenhuma, né, estava assim muito parado a categoria. Então, fui trabalhando desde 2008, quando eu assumi a presidência, né, porque eu estou indo para o 3º mandato como presidente. Aí, o que acontece? A gente trabalhou muito a categoria e foi marcada com esta greve de 2012. E aí a gente vem vendo, né, outras questões que precisavam também do sindicato. Resgatar a história dos sindicatos têxteis, que foi um dos sindicatos mais importantes de Juiz de Fora. E aí a gente pensou, né, no momento, a estrutura física, né, que está muito danificada, né, muitos anos, sem reparos nenhum. Então a gente fez várias conversas, reuniões com o departamento de escritório, né, de gerenciamento de projetos da UFJF, e a gente acabamos de ganhar, foi passado um projeto, né, aprovado um projeto que vai restaurar toda a sede do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis, né, para melhor atendê-los, né. E a campanha salarial, Fatinha, quais são os principais desafios? A database de vocês é agora em julho. Então, quais são os principais desafios? A database agora em julho, a gente tem bastante problemas, né, que são o salário, o piso ainda continua bem baixo. A gente tem outros benefícios que com a greve de 2012, foi marcada também nós conseguimos ganhar o ticket de alimentação, que a categoria ainda não tinha. Ele é um valor, assim, bem simbólico, mas, assim, ele tem um valor histórico, né? Que foi com a luta também dos trabalhadores que a gente conseguiu isso. Então, agora, para 2014, a gente vamos tentar avançar mais, né? Melhorias, mais benefícios para o trabalhador, assim, melhores condições de trabalho. E tem um outro problema que é gravíssimo, não é só na categoria têxtil, mas sofre muito a questão do assédio moral. Os trabalhadores estão sofrendo muito, então a gente também tem que trabalhar, tentar ver um modo de diminuir essas questões aí no trabalho. E também as doenças ocupacionais, que também são um número bem grande de trabalhadores que estão afastados por doença do trabalho, doença ocupacional, né? Que é a LER. E acidente de trabalho também, acontece muito acidente, perdas de membros, né? Trabalhadores com perdas de membros estão afastados. E a gente tem um problema grave que também entra com a ação na justiça e às vezes ganha uma indenização, um valor muito pequenininho pelo o que ele passa, né? Além do acidente, a perda do membro ali, depois ainda tem a parte psicológica, né? Que é muito triste para o trabalhador. Fatinha, agradeço a oportunidade da conversa para a sociedade saber um pouco mais da história de um sindicato tão importante, uma greve tão vitoriosa como foi a de 2012, um sindicato histórico com mais de 80 anos. Então, agradeço a oportunidade da conversa e desejo sucesso na campanha salarial e na nova gestão. Eu quero te agradecer, Bia. Quero te falar que tem uma honra, né, de ter uma companheira, mulher, na presidência da CUT Minas. E quero te falar que estou gostando muito do seu trabalho, né? Não só por ser mulher, mas que o trabalho está sendo bom mesmo, né? Obrigada. Tá? E para terminar, fique com o humor de Rômulo Garcias. A lente é para a feira de ciências? Não, é para o educador conseguir ver o salário dele.